Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, os 1000 anos sombrios na história da humanidade, como dizia os historiadores do século XVIII, que dominaram esse período dessa forma porque eles não enxergaram a cultura daquela época como algo importante para a humanidade, né? Eles achavam que a cultura moderna era superior ao período passado, então sem meio importância. Mas não é bem assim. A carga cultural e intelectual da Idade Média, ela é tão importante que nós carregamos essas marcas até hoje. Assim como na filosofia antiga, a gente viu um pouco sobre o que estava acontecendo na história, né? Transição da mitologia para a ciência, para a filosofia. Na filosofia medieval não vai ser diferente. É preciso ver um pouco desse contexto histórico, as mudanças sociais, a mudança do estilo de vida das pessoas, cotidiano daquelas pessoas. É preciso entender aquilo para que possamos compreender um pouco sobre o que esses pensadores, sobre o que esses filósofos têm a dizer. Se nós não conhecermos o contexto histórico, não sabemos o que estava acontecendo ali naquela época, a gente não vai entender tudo o que aqueles filósofos têm a dizer. A gente precisa conhecer o contexto histórico daquele momento para interpretar as obras. Durante a crise do Império Romano, a Igreja Católica foi uma das instituições que conseguiu sobreviver aos abalos das invasões bárbaras. E graças ao Edito de Tessalônica, em 380, além do catolicismo ser decretado como religião oficial do Império, ele aboliu as práticas politeístas e fechou os templos daquelas pessoas consideradas pagãos. Então, essas pessoas que tiveram suas práticas religiosas, seus ritos proibidos, elas passaram a se converter ao catolicismo para não serem perseguidas como hereges. E a Igreja Católica, como ela sobreviveu a essa crise do Império Romano, ela viu o povo desestabilizado, viu aquela cena de crise e aproveitou isso para fazer uso do seu discurso e começar a impor uma ideologia, uma crença sobre as pessoas. Então, foi aí que começou aqueles discursos que por exemplo, as classes sociais que tinham o clero, a nobreza e os servos, o resto do povo, os trabalhadores, essas classes sociais eram uma vontade divina e o povo tinha que aceitar aquilo. Então, o choque que o povo sofreu nessa transição foi muito grande, porque uma coisa é viver no Império Romano, ali ter como a cultura grega como herança, outra coisa é viver sob um feudalismo na Itália. Então, o choque de cultura dos povos foi muito intensa, foi uma transformação social muito intensa. Eles viviam em cidades e teve o êxodo rural. Não tiveram mais moeda, era uma sociedade amonetária. Então a Igreja Católica falava que se o povo não aceitasse essas mudanças, que eram um desejo divino, era uma imposição divina, eles iam para o lugar ruim, para o inferno, onde eles queimarão um fogo eterno. Então a Igreja arrumou um jeito de ter controle sobre tudo e todos ao seu redor. A Igreja fez um discurso de tal forma que ela conseguiu ter o monopólio da cultura, ela conseguiu ter o monopólio das obras arquitetônicas, da pintura, da escultura, e na educação não seria diferente. O modelo de educação da época era um modelo organizado ali, fundamentado pela Igreja Católica. Então, na Idade Média, existiram duas principais escolas, a patrística e a escolástica. É muito importante saber sobre essas duas escolas,
porque elas vão influenciar diretamente na filosofia medieval. Então, a escola patrística, ela tem como principal influência a filosofia de Platão. A patrística, ela vai tentar conciliar a cultura grego-romana com a fé cristã. E a escolástica vai sofrer influência sobre a filosofia de Aristóteles. E a escolástica, ela tenta conciliar a razão, que é um objeto de estudo da filosofia antiga, com a fé cristã. Então, como eu falei, essas duas escolas estão diretamente relacionadas com as filosofias. E nós vamos ver aqui os principais filósofos desse período, que é o Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino. Então, esse foi o vídeo falando um pouco da transição da Antiguidade para a Idade Média. Enquanto eu vou me despedindo aqui, vai passar uma lista de séries e filmes baseados na Idade Média para vocês assistirem aí nesse período de quarentena e também estudando, porque o cinema, a arte também é uma forma de adquirir conhecimento. Então compartilha esse vídeo aí com todo mundo, sabe aquela pessoa que você está querendo conversar há muito tempo, mas não tem assunto? Manda um vídeo e fala: olha, Idade Média, que legal! Então inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu like e até o próximo vídeo.